Camaradas, que saudades desta vista, que extraordinário podermos estar aqui juntos e juntas. Camaradas, concluímos a nossa convenção, a 12ª em 22 anos de existência. É ainda pouco tempo, tem sido imenso trabalho e está tanto à nossa frente. Este caminho deve-se a milhares de ativistas que fizeram deste partido o terceiro maior do país e que começaram a mudar a política em Portugal, e é a eles e a elas que começo por agradecer. Lutamos juntas e juntos, não desistimos de nada. Todas as lutas, a luta toda, é assim o Bloco de Esquerda. Camaradas, amigos e amigas, esta, já o sabemos, é uma convenção atípica, as condições sanitárias a isso obrigam. Não podemos ter convidados, nem de outros partidos, nem de movimentos e associações ou instituições, mas não deixo de cumprimentar daqui todos os nossos parceiros e aliados e até os adversários que façam parte da vida democrática. Agradeço a todos e a cada uma que garantiu o bom funcionamento desta convenção, das trabalhadoras que asseguraram a limpeza, aos camaradas que asseguraram as votações. Agradeço ao EsquerdaNet, que permitiu que a nossa convenção pudesse ser acompanhada integralmente e em direto, mesmo à distância. Agradeço à comunicação social que acompanhou os nossos trabalhos, na certeza de que a democracia depende de uma imprensa forte, onde a opacidade e a precariedade não podem ter lugar. Camaradas, a esta convenção apresentaram-se 5 moções e 4 listas para a direção, que foi constituída na proporção de votos recebidos por cada uma. Saúde com camaradagem todas as eleitas e eleitos que vão cumprir o mandato que agora se inicia. Trabalharemos juntos, juntas, no desafio imenso de fazer crescer esta esquerda de confiança. Sabemos que não há nenhum outro partido que cumpra regras de debate plural como o nosso e assim continuaremos. Não temos unanimismos e não o lamentamos. Não temos um pensamento único e não o desejamos. Não temos devoção a um ritual porque é a política que nos une. Discutimos e decidimos e vamos à luta. É assim a esquerda que quer aprender, que sabe que a sua força está nos alicerces. É esta esquerda que move milhares de ativistas populares, sindicalistas, feministas, antirracistas, defensores dos direitos humanos, combatentes da justiça climática e contra todas as discriminações. E é essa força que faz o Bloco avançar e é essa força que somos fiéis. No encerramento desta convenção, quero falar-vos de 3 questões. O que tem mudado na política, o que queremos mudar e como o vamos fazer. Desde que o Bloco é o terceiro partido e que afastámos o PSD e o CDS do governo, e não foi ontem, a direita só tem um objetivo: criar uma fronda que lhe permita voltar ao poder e por isso exige nada mais, nada menos do que aniquilar a força da esquerda. Quando chegou a presidente do PSD, Rui Rio enunciava esse objetivo de forma cândida. Dizia que só queria impedir que o Bloco determinasse as políticas do governo de Costa e para ele bastava. Agora a direita está mais afoita, porque a sua política está a mudar. Os ventos de Trump e Bolsonaro primeiro, ou de Ayuso em Madrid mais recentemente, entusiasmam os imitadores que soltaram os animais ferozes da violência política e do lixo comunicacional. As fake news e a intoxicação são o seu modo de ser. Neste mundo novo, o PSD não hesita em caminhar para uma aliança com a extrema-direita, que é, aliás, um braço laranja que se destacou, mas cujo futuro só depende de influenciar o seu antigo partido. Não tem sido difícil. Já há gente do PSD a gritar que quer exterminar o Bloco. A força da esquerda gera, do outro lado, adversários raivosos. O nosso povo já conhece bem este filme. Respondemos, pois, como sempre, com a força da liberdade e da democracia. Por isso, o Bloco é
e será a barreira contra a direita e a extrema-direita. Nada podia ser mais claro nesta alternativa. Na direita e na extrema-direita, eles que falem da sua zanga contra quem trabalha, contra a mulher, contra o imigrante, nós falaremos de respeito pelas pessoas e de como melhorar salários e pensões. Eles que falem da privatização dos hospitais, nós falaremos dos melhores cuidados para as crianças, para os idosos, para quem está doente. Eles que falem das saudades do colonialismo e da ditadura, nós lembraremos os movimentos de libertação, a revolução e o orgulho na tarefa incessante da construção da democracia e da liberdade. Eles medem o seu sucesso pelo número de desempregados a quem tiram o RSI e que lançam na pobreza. A esquerda mede-se pelo número de pessoas que saem da pobreza. Eles medem-se pelo ódio, nós medimos-nos pelo respeito. Eles escolhem o pântano, nós usamos a transparência. Eles dedicam-se ao seu próprio poder contra toda a gente. Nós dedicamos-nos a quem precisa, a quem tem sido esquecido e silenciado, ao povo que sofre. Já se percebeu que, ao fazer esta escolha vertiginosa, Rui Rio quer levar a extrema-direita para o governo e, por isso, perdeu a capacidade de disputar o centro ao PS. O PSD já não sabe fazer de outra forma e não se atreve sequer a pensar nisso. O PSD é hoje um fantasma que só vibra quando alguém grita morte ao socialismo. À esquerda, essa desistência da direita coloca ainda maiores responsabilidades. Toda a política nacional será determinada pela força da esquerda para conseguir soluções para o país. Só há, portanto, uma forma de continuar a vencer esta direita tingida de extrema-direita. Que a esquerda lute pela maioria, que nunca se desvie da obrigação de ser a voz e a força do povo que vai para o trabalho apertado nos comboios, que não sabe se a filha que concluiu o curso consegue sair da empresa de trabalho temporário, que se entristece com o interior que se despovoa, que vê as doenças e o clima a correrem contra nós, que sobrevive de uma pensão contada ao cêntimo, e este povo não aceita a continuação do marasmo. Assim, o Bloco é a força contra o pântano da desigualdade e do empobrecimento, contra o atraso e a arrogância dos poderosos. Não transigimos, não recuamos, não cedemos na defesa do respeito e da liberdade, não voltamos atrás na luta pelo emprego e pela saúde, pelo salário e pela pensão. Ouçam-nos bem, saúde e emprego, salário e pensão, é assim que vai ser. E se alguém nos pergunta como faremos, e se alguém nos pergunta que relevância tem a nossa proposta, com que força lutaremos pela saúde e pelo emprego, pelo salário e pela pensão, a resposta é clara. Com a força do nosso mandato popular, com a força das ideias com que nos apresentamos ao país e com a clareza e a consistência do nosso compromisso. Foi em coerência que há 6 meses propusemos ao Governo um compromisso no orçamento para 4 medidas estruturantes. Carreiras profissionais para um Serviço Nacional de Saúde sólido por muitas décadas, retirar as leis vingativas da Troika contra o trabalho, construir um sistema de proteção social que não deixe ninguém de fora e que não condene quem está mais vulnerável a uma vida bem abaixo do limiar da pobreza e impedir a captura dos dinheiros públicos pela irresponsabilidade financeira. O Governo recusou todos esses compromissos. Informou o país que só aceitava medidas pontuais, contratos por 4 meses, apoios provisórios. Em janeiro já teve que os corrigir, mas não mudou a sua doutrina. Não quer aceitar nada que reorganize a defesa do emprego ou o combate à pobreza. Pelo nosso lado, mantivemos a força e determinámos as disputas fundamentais destes dias. Do sistema financeiro ao trabalho,
dos apoios sociais às carreiras do SNS e só vemos motivos para insistir. Com mais de 500 mil de desempregados e depois de subsídios massivos a grandes empresas, acha o Governo que se deve manter a facilidade em despedir? Depois de saber como foram feitos calotes monumentais no BES e no Novo Banco, e depois do Tribunal de Contas ter afirmado que estão a ser pagos indevidamente prejuízos do banco, acha o Governo que as contas não devem ser verificadas ou que o contrato não pode ser alterado? Com um SNS sem instrumentos para fixar os seus profissionais, veja-se a perda de quase 2.000 médicos no SNS até ao fim de 2020 e já vai em mais de 200 os que este ano saíram do SNS. Será que o Governo deve continuar a impedir que haja carreiras com exclusividade nos hospitais e centros de saúde? Já sabem a resposta. Não só a saúde, o emprego, a proteção social e o controle financeiro são agora ainda mais importantes depois do sofrimento com a pandemia social que segue à pandemia viral, como o tempo que vivemos acrescenta outra exigência à política portuguesa: não desperdiçar recursos e multiplicar o investimento em 3 prioridades para criar novos empregos: habitação, clima e cuidados sociais. Na habitação, o Governo desistiu de cumprir as 26 mil casas prometidas até 2024 e já só depende de financiamento europeu para fazer o pouco que conseguir. Nós não desistimos do plano de investimento que apresentámos ao país. 150 mil casas para um parque público habitacional com uma dimensão suficiente não só para responder às famílias mais vulneráveis, mas também para regular o mercado e garantir casas a preços justos para toda a gente. No clima não valem mais promessas. Para reduzir a menos de metade as emissões até ao fim da década, são precisas medidas muito difíceis. Tirar o tráfego automóvel do centro das cidades, acabar com o avião nas curtas e médias distâncias, reconverter a produção energética e industrial, reestruturar a agricultura. Não aceitamos que se finjam que serão alcançados objetivos tão exigentes através de pequenos passos ou coisas de nada. Ou cumprimos ou falhamos, ou salvamos a nossa casa que está a arder ou apagamos as cinzas. Nos cuidados sociais não aceitamos mais o abandono e a desumanização de quem está mais vulnerável, nem a desresponsabilização do Estado pelas respostas sociais, das creches aos lares, do apoio domiciliário à vida independente. E não aceitamos as horas longas e os salários de miséria de quem cuida. E assim, volto à prioridade das prioridades: o emprego. O que existe e o que tem de ser criado. E que exige leis laborais fortes para que o investimento se traduza em mais salário. Sem mexer nas leis laborais, o esforço de recuperação pode bem ir parar para os bolsos dos mesmos que se esquecem de tudo nas comissões de inquérito, mas que se unem sempre para reclamar contra leis do trabalho fortes. O investimento que tem de ser feito não se pode traduzir no salário mínimo como regra, na exploração do trabalho temporário ou nos 3 euros a hora das estufas de Odmira. Começamos já esta semana no Parlamento com legislação forte para responsabilizar os donos das explorações agrícolas ou das obras, bem como os donos das terras, pelos crimes contra os trabalhadores. E é só o começo. Repor os direitos contra o despedimento, combater o trabalho temporário, garantir contrato efetivo contra a precariedade, recuperar carreiras no público como no privado. Se a urgência é o emprego, e sabemos que é, cuidar da qualidade do emprego é a primeira medida para sair da crise. Justiça na resposta à crise, que terá também de ser justiça fiscal. O Governo parece ter já abandonado o compromisso do seu próprio programa de mais escalões de IRS.
Pela nossa parte, não esquecemos. Aliviar quem ganha menos, pedir a justa parte a quem mais ganha. É este o caminho. Vamos ouvir de tudo. Que não há fortunas, que são as vossas manias, que no melhor dos casos os ladrões são pilhas galinhas e que os poderosos são os pés descalços. Não foi o que se viu no novo banco. Há quem peça e quem gaste 500 milhões como nós tomamos um café e ainda por cima diga que somos nós que temos de pagar a conta. Esses devedores serão o que forem, mas nunca lhes faltou dinheiro, crédito, apoio. As contas não são difíceis de perceber. Quase metade do rendimento é apropriado pelo capital, mas os lucros pagam apenas 13% de toda a receita fiscal. E sabemos como, a uns poucos e aos seus belíssimos advogados, sabe tão bem pagar tão pouco com os seus offshores, as suas fundações e as suas contas no Luxemburgo. Em Portugal é mais fácil encontrar uma agulha no palheiro de um grande devedor do que o milionário que paga os seus impostos. Justiça fiscal, a começar pela medida tão radical de igualdade de tratamento de todos os tipos de rendimento, é a condição para o nosso país aliviar rendimentos médios enquanto financia um plano de habitação, a transição climática no tempo certo e uma transição social para o pleno emprego. Estas são as prioridades. Queremos concentrar tudo nestas prioridades. Não olhamos para o lado, não fugimos às dificuldades. Vai ser assim ou Portugal falha. Finalmente, umas palavras sobre autárquicas. A quem duvidar da importância do Bloco nas autárquicas, peço apenas um exercício. Veja o que fizemos com 7% na Câmara Municipal de Lisboa. É difícil o combate autárquico? Difícil foi garantir manuais escolares gratuitos em toda a escolaridade obrigatória, medida que depois estendemos a todo o país. Difícil foi garantir refeições de qualidade. Difícil foi aprovar planos plurianuais e impor concursos para atribuir apoios, trazendo transparência à política autárquica. Difícil foi tirar as salas de consumo vigiado do papel e concretizar o que está na lei há mais de 20 anos. Difícil é encontrar soluções para as pessoas sem abrigo e mudar a resposta. Não discutimos hoje a abertura de estações de metro, mas abrigo que respeita e casas para quem precisa. É difícil, mas estamos a fazer. O Bloco já mudou a política autárquica. Esta campanha começa já com novos patamares de exigência, graças a esse trabalho, graças ao trabalho de autarcas do Bloco espalhados por todo o país. Se há uns anos lutámos quase sozinhos contra a entrega a privados da água em tantas autarquias, hoje todos reconhecem o erro e a exigência é a tarifa social automática da água em todo o país, em cada concelho. Se o recurso aos contratos de emprego e inserção foi a solução das autarquias para quase tudo, hoje a exigência tem de ser a vinculação dos precários e das precárias nas autarquias. Se ouvimos dizer que o interior seria terra sem esperança e perdida no passado, hoje sabemos que no interior já se marcha por todos os direitos. Transparência, responsabilidade, responder pela habitação e pelo clima, combater as desigualdades. É essa a força do Bloco em cada autarquia, em todo o país. Camaradas, há uma canção do João Loio, que é aqui de Matosinhos, em que ele canta: mais caminho, mais bagagem de coragem, mais um dia. Nós fazemos caminho, nós abrimos caminho, queremos viver intensamente, encontramos obstáculos, vencemos, perdemos, mas nunca desistimos. Chegamos aqui porque o povo precisa de uma esquerda forte. Sabemos que ainda falta muito e o tempo é curto.
Fazemos o caminho com bagagem de coragem, porque somos fiéis à nossa raiz. Fazemos do encontro uma festa, porque lutamos com alegria. Sindicalistas, membros de comissões de trabalhadores, ativistas laborais, precários que persistem na luta pelo emprego, trabalhadores a recibo verde ou das plataformas digitais que querem um contrato de trabalho. Gente que dedica a sua vida à construção do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, da cultura, da democracia. Feministas que vão preparar a greve mundial a cada 8 de março. Ativistas antirracistas e quem levanta a bandeira do arco-íris contra todas as discriminações. Cuidadoras informais que não perderam o carinho mesmo quando estavam tão abandonadas, sabem que já não estão. Ativistas da greve climática que nunca param, estudantes que querem acabar com as propinas e querem um ensino que aprenda. Aqui estamos, toda esta força junta. Ao nosso povo, deixo uma palavra deste Bloco de Esquerda. Estamos prontos, estamos prontas, vamos à luta. Há tanto por fazer. O pão, habitação, saúde, educação. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Camaradas, obrigada a todas e a todos. Não podemos, claro, sair nem encerrar definitivamente esta convenção sem cantar a Internacional. Não serei eu a dar o mote, mas certamente muitos camaradas mais afinados poderão começar. Uma terra sem amos, a Internacional. Foi uma internacional cantada por secções também.